Toda vez que eu vejo um defensor de Big Tech nos comentários desse canal, uma fadinha perde as asas, amigo. O que aconteceu agora? A Meta está sendo processada por autores por ter, de forma alegada, não quero ser processado, pirateado livros para treinar inteligência artificial, treinar os modelos dela. Mas aí que tá. Ela baixou os livros via torrent. Matéria da Ars Technica, traduzida pelo Google Translate. Transferir torrent de um laptop corporativo não parece ser certo. Essa é uma citação de alguém que falou que está nos dados do processo. E-mails da Meta revelados. E-mails recentemente revelados supostamente fornecem a evidência mais contundente até agora contra a Meta, em um caso de direitos autorais levantado por autores de livros, alegando que Meta treinou ilegalmente seus modelos de IA em livros pirateados. No mês passado, a Meta admitiu ter feito torrent de um grande conjunto de dados controversos conhecido como LibGen, que inclui dezenas de milhões de livros pirateados. Mas os detalhes sobre o torrent eram obscuros até ontem, quando os e-mails não redigidos, ou seja, que não foram ocultados por questões de processo, da Meta, foram tornados públicos pela primeira vez. As novas evidências mostram que a Meta fez torrent de pelo menos 81,7 terabytes de dados em várias bibliotecas paralelas por meio do site Enas Archive, incluindo pelo menos 35,7 terabytes de dados da Z-Library e LibGen, disse processo judicial dos autores. A Meta também fez torrent de 80,6 terabytes de dados da LibGen anteriormente. A gente sempre protegendo, pagando pelos nossos livrinhos, às vezes não consegue ler porque não tem disponível e tudo mais. A Meta vai lá. A magnitude do esquema ilegal de torrents, isso é uma citação, é surpreendente, alegaram os autores do processo, insistindo que atos muito menores de pirataria de dados, apenas 0,008 da quantidade de obras protegidas por direitos autorais pirateadas pela Meta, fizeram com que juízes encaminhassem a conduta ao Ministério Público dos Estados Unidos para investigação criminal. Entendeu esse parágrafo? Significa que quem fez menos foi processado. E isso é uma coisa que eu vou mencionar aqui rapidamente, eu não vou ler essa parte, só vou explicar. Mas eles perguntaram pra você o que é torrent. Perguntaram. Não, parabéns, você não sabe. Não, aí parabéns, seus pais te criaram bem, parabéns. Parabéns, Samuel, você é demais, continua assim. Continue assim. Mas agora o Leon vai estragar sua infância. Tá. Explica pra ele. Torrent é um jeito que era muito popular lá nos primórdios da internet, banda larga principalmente, para você compartilhar arquivos, normalmente arquivos pirata. O que é um torrent? É um sistema que chama de P2P, que ele cria uma árvore de compartilhamento. Imagina assim, um arbusto, uma rede de compartilhamento, que você entra no sistema e começa a baixar o arquivo de outras pessoas. O arquivo vem picado e ele vai se juntando no seu PC. Você pode estar baixando de vários usuários. Aí você começa a semear também. Então você não só está baixando o seu arquivo, só que você está contribuindo com a sua internet para aquela parte do arquivo que você já baixou, você já está semeando para outras pessoas baixarem também. Aí fica essa rede de um monte de gente compartilhando arquivo ao mesmo tempo. Era o jeito da galera compartilhar arquivo nos primórdios da internet. Quando você não tinha acesso, aí você dividia, aí você compartilhava vídeo, série, livro, tudo, entendeu? Eu vou adiantar, isso caiu um pouco em desuso. Teve uma época que era o responsável pela maior quantidade de tráfego doméstico na internet. Você pegasse o tanto que as casas usavam de internet, boa parte, tipo assim, a maior parte era torrent, da fatia geral, não todas as casas, do agregado. Basicamente, o que aconteceu é que Spotify e Netflix meio que diminuíram muito o incentivo de uso de torrent. Porque agora você tem acesso fácil à música e a séries também. A Netflix e outros streams que seguiram, você tem um acesso fácil, que aí você não precisa se arriscar baixando esse tipo de coisa, porque era um processo muito questionável, porque o torrent podia vir problemático, você tinha que entrar nos sites aí chamado Pirate Bay, coisa do tipo para poder baixar. O torrent podia vir contaminado, se você não soubesse o que você estava fazendo, você podia infectar seu computador e tal. Eu nunca usei torrent. Eu nunca usei mesmo. Morri de medo de botar vírus no meu computador. Eu não tinha noção do que era. Eu não tinha muita consciência sobre pirataria ou não, tá? Tá. Eu era pequeno. Temos aqui uma confissão, mas enfim, continua. Eu vou confessar pra vocês
que na minha república foi assim que a gente assistiu Lost. Agora essas coisas são do passado porque a distribuição é mundial. Antes, quando você tinha uma série, ela passava tipo na TV a cabo ou na TV aberta, ela saía nos Estados Unidos, no ano seguinte, ou anos depois, ela chegava no Brasil. Então, se você quisesse acompanhar com os americanos, o único jeito era a torrent. Hoje a Netflix, ela produz uma série, ela distribui ao mesmo tempo no mundo inteiro. Então essas coisas mudaram. Mesma coisa para o Spotify, né? Você tem acesso a todos os álbuns, enfim, vocês entenderam. Então assim, isso que é o torrent. Só que tem muita gente que usa torrent ainda para coisas piratas, né? É claro que o número diminuiu bastante, mas tem muito. E, pelo que o processo está dizendo, pelo que a Meta admitiu, ela usou essa forma de pirataria, tá? Torrent não é necessariamente pirataria, porque você pode... já teve uma época que você baixava... tem alguns aplicativos ainda que são assim, de código aberto e tal, que você pode baixar via torrent. E eles são livres, não tem nada de pirata. Se você baixar coisa de domínio público, tá ok também. Tá ok também. Então, assim, eles usaram isso para piratear livros. E aqui livros que não estavam em domínio público. Não. Que os autores, inclusive, estão processando. Que é o seguinte, o problema da semeadura. Uma coisa que complica ainda mais para a Meta, para o Facebook, é que enquanto você está baixando, o sistema semeia. Enquanto a Meta estava baixando, pela natureza do sistema, ela estava também semeando. Espalhando. Tá? Eu não vou entrar em detalhes agora, porque isso está como parte do processo, parece que a Meta não está negando. Pode ter jeito de não fazer isso? Se não me engano, tem, mas acho que não foi usado aqui completamente. Então, o problema da Meta é que ela não só estava baixando pirata para usar, ela estava compartilhando, fornecendo pirataria. E se você quiser ler a matéria depois, vai lá no Ars Technica, eles estão cobrindo tudo. Tem várias matérias sobre o assunto, inclusive. Tá em inglês, mas pode jogar no Google Translate aí. Porque teve a fase de descoberta desse processo. A fase de descoberta, quando chega nessa fase, as partes envolvidas têm que fornecer documentos. Você não pode destruir, tá? Você tem que fornecer os documentos, as comunicações internas da sua empresa, para o outro lado ver se não tem nada errado. E a Meta teve que dar as comunicações dos engenheiros. E tem as comunicações dos engenheiros. Fala, bizarro. Os caras falando assim, não, a gente não vai piratear não, né? Tipo assim, então todo mundo ciente, não foi um erro. É aqui que eu traço a linha. Não dá, né, gente? Aí aparentemente eles tiveram que escalar isso pra liderança. A liderança da Meta. Aí o que eles estão falando agora? Alegando o processo, se eu não me engano e tal. A gente vai chegar lá. Não, eu vou ler esse parágrafo para vocês só. Mark Zuckerberg, por exemplo, alegou não ter envolvimento em decisões de usar o LibGen para treinar modelos de IA. Mas mensagens não editadas, que essas mensagens que tiveram que fornecer na fase de descoberta, mostram que, abre aspas, a decisão de usar LibGen ocorreu após uma escalada anterior para MZ, alegam os autores. MZ, tá? A não ser que tenha alguém, eu vou fazer a brincadeira que eu fiz na abertura aqui, a não ser que tenha alguém lá chamado Michael Jackson, eu acho que Maria Zumira? Eu acho que é pra Mark Zuckerberg. Não podemos afirmar, mas vai, né? Porque vai que tem lá um Marcelo Ziguezira. Meta supostamente ocultou semeadura. Vamos voltar um pouco aqui, que isso daqui também é impressionante. Supostamente a Meta tentou ocultar a semeadura ao não usar os servidores do Facebook ao baixar o conjunto de dados para evitar o risco de alguém rastrear o semeador baixador dos serviços do Facebook. Isso daqui entre aspas, tá como... porque são coisas, a linguagem que está como parte do processo. Disse uma mensagem interna do pesquisador da Meta, Frank Zhang, ao descrever o trabalho como estando em modo furtivo. Furtivo literalmente, né? A Meta também supostamente modificou as configurações para que a menor quantidade possível de semeadura pudesse ocorrer, disse o executivo da Meta. Eles estão falando isso como defesa, responsável pelo gerenciamento do projeto Michael Clark em depoimento. Eles não estão dizendo que não compartilharam. A gente mudou as configurações para compartilhar o mínimo. E eu vi isso eu vi em outra matéria também. Aparentemente eles usaram até servidores da Amazon para poder fazer isso. Se não me engano, eles fizeram alguma triangulação, não sei os detalhes aqui agora, para isso não poder ser direcionado, identificado diretamente como vindo do Facebook, dos servidores do Facebook, dos servidores da Meta.
Eles ocultaram o tráfego. Eles usaram, entre aspas, não é, mas como se fosse uma VPN. E tem outra matéria também, que seguindo esse caso, tá? Isso aqui, se você continuar a ler as matérias, isso aqui vem depois. Meta é ridicularizada por levantar defesa Bob Dylan contra torrents na luta por direitos autorais de IA. Não há nenhuma disputa genuína de que a Meta tornou amplamente disponível e até mesmo recarregada para... Isso aqui é a tradução do Google, tá, gente? Para outros piratas online, pelo menos alguma quantidade de dados pirateados como parte do processo de compartilhamento P2P, peer-to-peer. Quer dizer que eles não estão negando que eles não só baixaram, como também semearam em alguma medida. Alegaram os autores do processo. A resposta da Meta nesse caso parece ser que uma poderosa corporação de tecnologia não deve ser responsabilizada pelo mesmo padrão que todos os outros por conduta ilegal. Os autores zombaram do Meta por levantar o que eles chamam de defesa Bob Dylan, de seus torrents, citando a letra da música Sweetheart Like You, que diz: roube um pouco e eles te jogam na cadeia, roube muito e eles te fazem rei. Putz, grila, eu nem conhecia essa música do Bob Dylan, mas agora eu terei que ouvir. Que absurdo. Então é isso que está acontecendo, mas agora a gente falou de tudo isso que aconteceu na Meta, a gente precisa levantar uma conversa também. OpenAI declara que a corrida da IA acabou se o treinamento em trabalhos protegidos por direitos autorais não for uso justo, não for fair use. Tá bom então, pode acabar. O Sam Altman, acho que foi ele que argumentou isso, que é o CEO da OpenAI, argumentou que se você não puder usar conteúdo protegido como fair use é tipo assim, eu posso usar independente de direitos autorais. Acabou o treinamento de IA. Que eles não teriam como fazer sem esse recurso. Sem explorar de graça o trabalho alheio. Vamos considerar uma coisa aqui. Meta, revenue, receita, 48 bilhões. Net income, que seria, em português, lucro... Líquido. 20,84 bilhões. E tá em alta, hein? Tá ganhando mais. Não tem como pagar direito autoral. Gente, tadinhos. Muito, muito pobre. Coitado desse povo. Tadinho do povo. Eles estão fazendo uma coisa nobre. Que vai beneficiar todo mundo. Que eles vão te vender por um preço muito camarada, inclusive. Que inclusive vai dominar seu cérebro, te tornar doente, escravo de rede social. Isso eles já estão fazendo. Só que eles sentam em cima de... Se tá caro, não compre. Ele não pode, tá? Eles têm que piratear, tem que baixar torrent. Se você baixasse... O cara falou, olha, eles falaram que tem gente que foi mandado para ser processado criminalmente porque baixou 0,008% disso. Acabou com a vida da pessoa, né? Porque você entrar num juízo na justiça americana é carésimo. Tipo assim, baixou um livro, se ferrou. Não, como é que fala? Foi o Ministério da Justiça, esqueci o órgão do governo que eles mandaram. Ministério Público mesmo. Ministério Público, pra galera ser processada criminalmente. Tipo, acabou a vida do cara. Acabou. Cadê o processo criminal contra a Meta? Contra os engenheiros que sabiam que estavam fazendo coisa errada, porque a gente tem a comunicação deles nesse negócio. Do Zuckerberg que autorizou. Cadê? Tem que guardar, né? Se você pirateia um CD era um negócio que tinha antigamente, que você colocava a música nele. O Rapa corria atrás da galera vendendo CD pirata nas praças. Se você pirateia você é processado criminalmente. Os caras baixaram teras e teras de conteúdo protegido. Cadê o processo criminal? Eles sabiam que eles estavam fazendo errado porque tem comunicação interna. Onde que tá? O drama de MZ que perdeu tudo morando de aluguel. O Megazord é muito complicado, gente. É muito complicado a vida dele, tadinho. Tenho dó, né? Agora a gente vai fazer uma vaquinha, vamos levantar uma vaquinha para ajudar as empresas a pagarem suas... Eu tenho certeza que no comentário desse corte vai ter gente defendendo bilionário. Tenho certeza absoluta. Vocês querem apostar comigo? Vou deixar aqui meu Pix pra vocês mandarem o dinheiro da aposta.